Bom dia, mais um bom dia mesmo. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início aqui a mais um momento de Cartas da Mesa, onde damos continuidade à leitura, meditação e reflexão daquilo que o Evangelho segundo o apóstolo João tem nos apresentado. Chegamos hoje ao 13º capítulo, chegamos então a bem além da metade, falta muito pouco para concluir esse primeiro livro, né, esse primeiro evangelho meditado. Lembrando que estamos fazendo a seguinte ordem: ler e meditando no Evangelho de João, depois voltar lendo Mateus, Marcos e Lucas. Temos tido a graça de termos alcançado aí na reflexão com algumas pessoas, e isso tem sido muito vantajoso. Quero só aqui fazer uma breve retrospectiva, como sempre fazemos, o que cada um dos capítulos tem nos destacado. Capítulo 1 traz João narrando ali com precisão aquilo que é a confirmação da natureza divina de Jesus, também a convocação que Cristo faz de seus primeiros discípulos e seu primeiro contato com João Batista. O capítulo 2 traz o primeiro milagre de Cristo, que é quando ele é convidado para as bodas de Caná da Galileia, e ali ele transforma água em vinho. Também fala da primeira ida de Cristo após ser anunciado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai a Jerusalém, é quando ele limpa o templo dos mercadores. Isso acontece no capítulo 2. Capítulo 3 começa com um diálogo entre um fariseu que à noite vai procurar a Cristo. Este é chamado Nicodemos. Então Cristo vai dar a sua primeira aula de soterologia, ou seja, é a grande explanação de Cristo acerca da salvação. O capítulo 3, que traz talvez a maior declaração de amor que temos na história, né? Quando afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Capítulo 4 trata do maior diálogo registrado de Cristo na Bíblia, que é o diálogo dele com a mulher samaritana. Ali ele não só se anuncia àquela mulher, mas ele dá lições acerca do que deve ser o relacionamento nosso com ele, fala a respeito do tipo de adoração que o Senhor tem buscado em nós, e também a condição de que aquela mulher, tendo a sua vida transformada, impactada pelo relacionamento com Cristo, vai a Samaria e anuncia Jesus, e Cristo fica naquele lugar por um bom tempo pregando aquele povo, levando salvação também àquela região, então rejeitada pela mensagem ali no judaísmo. Temos o capítulo 5, que é a cura do paralítico de Betesda, quando o Senhor vai pela segunda vez a Jerusalém com o fim de ir para a Páscoa, e em Betesda ele consegue incluir esse homem na festa, uma vez que os paralíticos não acessavam o templo, era proibido pela lei em razão disso. No capítulo 6 ele multiplica os pães e também tem a identificação de quem de fato são os seus verdadeiros discípulos. Capítulo 7 é o primeiro embate do Senhor Jesus com os religiosos acerca do anúncio dele sobre ele ser o Messias. É quando ele começa a ter as primeiras ameaças em relação ao seu chamado, ao seu ministério, e onde ele começa a ser confrontado pela fúria daqueles religiosos que não se conformam com o tipo de mensagem que ele estava pregando àquele tempo. O capítulo 8 trata sobre o livramento da mulher adúltera, aquela mulher levada a Cristo. Cristo havia passado a noite orando no templo. Quando cedo ele vai ensinar no templo, aquela mulher aparece e ela então recebe o livramento do Senhor. Capítulo 9 acontece o que eu entendo como a mudança de chave no Evangelho de João, quando ele cura um cego de nascença. Até então a palavra do Senhor, toda a Bíblia não registra em nenhum momento a cura de um cego, e havia uma cultura local da qual afirmava: somente Deus é capaz de quebrar a maldição de quem nasce com cegueira. E Jesus cura aquele jovem, por isso que
a cura daquele jovem é tão especulada, é tão investigada, ela é levada para o sinédrio, é confirmado pelos vizinhos, pelo pai e pelo próprio cego, e isso traz uma grande preocupação. Ao invés desses sinais testificarem acerca da natureza divina de Cristo, o transforma em inimigo do sistema. Capítulo 10, nós temos o Senhor em debate novamente acerca da sua natureza, agora com os judeus proclamando publicamente uma ameaça acerca da sua vida. É a primeira vez que o Senhor Jesus se afasta com essa finalidade de não vir a morrer. Capítulo 11 tem a ressurreição de Lázaro, e capítulo 12 nós temos a unção que Maria fez sobre Cristo, preparando para o seu sepultamento. E aqui chegamos no capítulo 13. Lembrando que no capítulo 12 também tem a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o que para os católicos romanos é chamado Domingo de Ramos, quando há toda uma preparação para que Jesus chegue a Jerusalém. Amém? Então, como é de costume, faremos aqui a leitura e naquilo que for entendermos ser necessário pausar para comentar, assim faremos. Capítulo 13 do Evangelho segundo o apóstolo João. Ora, antes da festa da Páscoa, observe a terceira e última vez que Cristo vai a Jerusalém para a festa da Páscoa. Não por acaso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o Cordeiro Pascal. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, ou seja, passou em volta da sua cintura. Isso é cingir. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavaram os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabes estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer,
credes que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos parar até aqui, registrando até o versículo 20, essa primeira reflexão. Já começa de início aqui o Senhor afirmando o seu amor, o João, aliás, afirmando o amor de Cristo para com os seus discípulos. Ele já era tão convicto de que era amado por Jesus que ele começa dizendo: a sua subida a Jerusalém é uma prova do amor, porque ele estava preparado para se entregar com o Senhor. Em outros evangelhos, quando nós vamos retratar, traz maior peculiaridade, maior detalhe sobre a ceia. Há um momento em que Jesus diz: olha, procure um homem que está segurando um vaso, ou então vai atrás de um lugar onde um cenáculo já está pronto. João aqui é mais pragmático e mais direto. O que importa não é o cenário que foi formado, mas sim o evento com o qual irá acontecer ali. Aqui eles já estavam no cenáculo, já estavam no ambiente de Páscoa, e Jesus ali, após ter ceado, após ter praticado a Páscoa judaica, certamente terem comido do cordeiro, terem cantado, terem lido partes da Torá, ele toma uma toalha, envolve a sua cintura e, tomando talvez um jarro ali, tomando alguma tigela, ele vai lavando os pés de um por um. Por quê? Porque somente os servos, após as refeições, lavavam não só as mãos, mas também os pés dos convidados. Jesus não era um convidado, Jesus era o Senhor e Mestre. E a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, fala que mesmo ele sendo Deus, ele se destitui de toda divindade para ser comum aqui. Tanto é que Paulo começa a dizer: tendes todos vós o mesmo sentimento que havia em Cristo. Qual era o sentimento que havia em Cristo? Era o de poder? Era o de empoderamento? Era o de supremacia? Não. Era o de renúncia da sua divindade para servir aos homens da maneira que o homem pode servir, para que depois não viesse sobre ele qualquer alegação dizendo: mas ele era o próprio Deus. Então Jesus não deixou de ser Deus em momento algum. Jesus em instante nenhum perdeu as suas características divinas. Ele simplesmente as renunciou para que não fizessem proveito próprio nenhuma ação com a qual, sendo o próprio Deus, lhe facilitaria o seu processo que ele teria que passar aqui na terra. Você observa que o Senhor, ao curar, ao libertar, ao expulsar demônios, ao acalmar as tempestades, ao transformar água em vinho, a multiplicar os pães, ali ele dá sinais miraculosos vindo do próprio Deus, sempre orando a Deus para ter isso. Há um instante só em que Jesus sente dele sair virtude e poder, que é quando a mulher hemorrágica vai ao encontro dele, enfrenta a multidão e toca as suas vestes. Ali ele percebe que aquela mulher tinha tanta certeza de que nele havia a possibilidade de cura, que ela toca nas vestes dele e sai poder dele. Então ali deixa muito claro para nós que ele era sim o próprio Deus, e Jesus anuncia isso. Nós temos muitas falas dos muçulmanos, dos judeus, que tentam afirmar que Jesus em momento algum se apresentou como Deus, mas todas as vezes que ele usa a expressão eu sou, ele traz para si a comunicação que o Senhor usa para quem é íntimo dele, como foi com Moisés, com Noé, com Abraão. O eu sou é um código de intimidade de Deus, anunciando que ele está acima de todo nome, ele está acima de toda natureza, ele está acima de toda potestade. Tanto é que no próximo capítulo nós vamos ter uma sequência de informações muito positivas acerca do eu sou, mas desde o primeiro capítulo assim ele se apresenta. E aqui ele está dizendo: vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e ele afirma: e eu sou. Por isso eu preciso dar um exemplo
de que o maior no reino dos céus é aquele que mais serve. Então ele traz aqui uma perspectiva com a qual nós, enquanto igreja, precisamos trabalhar. Precisamos, de fato, nos orientar para que não falte em nós não só a humildade, mas a disposição de produzir e refletir a humildade que havia em Cristo. Aqui nesse instante, após ceiar, após se alimentar, após estar em contato com os seus discípulos, ele se dispõe a servi-lo. Ora, Cristo sabia que logo em seguida ele seria preso, ele seria acorrentado, ele seria julgado, esbofetado, seria torturado, teria que carregar a cruz por um percurso de certo modo longo, ele seria crucificado e ficaria 3 horas pendurado no madeiro. Então ele poderia descansar, ele poderia se concentrar, ele poderia refletir, porque ali não seria um Deus crucificado, seria um homem crucificado. Seria de fato a sua carne sendo flagelada. Mas o que ele faz em seu último instante? Serve. Ele não serve a um homem, não foi apenas a Pedro, não foi apenas a João. Ele serve de André a Judas. Ele serve todos os 12 discípulos, lavando os pés e enxugando-os. Então aqui Jesus traz a sua inteira disposição em vir servir. Ele veio o tempo inteiro para servir, para trazer auxílio, para trazer socorro, esperança, para que a sua boa vontade, o seu ânimo gerasse frutos a essas pessoas. Então, todo esse primeiro momento de João capítulo 13 é para evidenciar o servo Jesus, o Deus que serve, o Deus que se desfaz de si para que todos nós sejamos abençoados. E Paulo testifica isso quando diz: e de abençoado se fez maldito, e de rico se fez pobre, e de vivo se fez morto, para que sobre nós viesse toda as bem-aventuranças. Então, Cristo traz o seu aspecto de amor de forma a testificar todo o seu ministério, que é servir, ser útil, ser evidente para nós no sentido da sua eficácia em amor. Amém? Vamos aqui dar continuidade. Versículo 21 do capítulo 13. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para com os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Olha a João do João aí, gente. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram algo que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, que é o pão molhado, saiu logo e era noite. Olha, bocado não é porque é pão molhado não, gente. Muitas vezes a gente fala assim: bocado é pão molhado. Não, bocado é o que vai à boca. Então, quando fala-se assim, eu já vi casos de interpretação, estou destacando agora: não, é porque bocado é um pão molhado. Não é alimento molhado, bocado é algo que vai à boca, alguém que nos oferece vai à boca. É o bocado, ok?
Só para ficar claro aqui, não está relacionado a esse pão molhado. Então, pão molhado não é satânico. Você molhar o pãozinho no leite, no chá, não tem problema. Todo bocado, tudo aquilo que vai à sua boca, seja pela colher, seja um pedaço de pão, um pedaço de carne, pode ser chamado de um bocado. Então, é uma quantidade limitada que cabe à sua boca, que vai à sua boca. Não é nem o que cabe só na sua boca, mas é o que vai à sua boca. Amém? Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então, vamos aqui até o versículo 30, do 21 ao 30, destacar esse trecho. Jesus foi poupado, então ele também sofreu, ele angustiou, ele ficou abalado e afetado quanto a situação de ser traído. E ali ele fala, deixa claramente, olha, eu serei traído agora. E os discípulos começam então em burburinho também estarem ansiosos, porque eles sabiam, que não seria uma atitude voluntariosa de si próprio, mas seria algo já projetado e programado a Deus. Então eles sabiam que haveria uma consequência acerca deste que o trairia, e entre eles também houve essa ansiedade, houve essa angústia. E João aqui se apresentando como o mais íntimo, o mais próximo, o amado de Jesus. E eu sempre acho muito interessante como João se coloca como um personagem especial em seu evangelho. Ele fica em uma posição central, tanto quanto muito próximo de Cristo. E Pedro, que nunca tem vergonha de perguntar nada, Pedro que não tem nenhuma timidez, Pedro que é ousado em estar fazendo as questões mais afrontosas a Jesus. Segundo João, ele não pergunta a Cristo, ele pergunta a João. Nas outras versões, nós vamos observar que Pedro fala, acaso serei eu, Senhor? Mas nesse caso aqui, ele se volta a João, mostrando esse interessante, essa diversidade interessante dos evangelhos, que não atesta a sua não veracidade, mas pelo contrário, como todo evento onde há vários espectadores, portanto, vários narradores dele, ter versões diferentes, só confirmam a veracidade do fato. Então aqui eles querem saber do próprio Jesus quem havia de traí-lo. E Jesus dá ali o sinal, aquele a quem receber o bocado de pão molhado, aquele que receber de minhas mãos. E aí onde nós temos uma grande lição, porque o Senhor anuncia o sinal que fará, mas eles estavam tão preocupados entre eles em se identificar quem deles seria o traidor, que eles não observam o sinal que o Senhor vos oferece. Se ele estivesse atentado ao Senhor, fitado os seus olhos das atitudes do Senhor, ele perceberia que o único que recebeu o bocado de pão era o traidor. Mas não. Eles não estavam com sua atenção voltada aos sinais. Eles estavam com sua atenção voltada às suas ansiedades, às suas angústias, às suas preocupações, aos seus medos e às suas dúvidas. Muitas vezes nós estamos assim, querendo do Senhor uma resposta, querendo do Senhor uma direção, e o Senhor fala, te darei a direção de forma clara, mas nós estamos focados no problema, na dificuldade, na ansiedade, no medo, na preocupação. Essa lição que acontece na mesa da ceia deve nos trazer uma atenção, porque a palavra do Pai diz que os sinais perseguirão aos que creem. Então, Judas recebe esse bocado de pão, ele recebe essa porção do próprio Deus e ainda toma o envio de falar, aquilo que precisa fazer, faça logo. E Judas sai então ali em meio à ceia, em meio àquele momento de comunhão, e os discípulos não
se atentam a esse detalhe e ficam confabulando entre eles. Judas saiu porque certamente foi dar dinheiro aos pobres, ou deve faltar comida, deve ter outro momento aqui que o mestre vai preparar e ele é o tesoureiro, então cabe a ele ir comprar. Vamos ficar mais preocupados aqui em saber qual dentre nós é o traidor. Eu até conjecturo, até onde me é lícito fazê-lo, onde é prudente fazê-lo, que naquele momento eles tiraram Judas da possibilidade de ser o traidor. Não, se Judas saiu, Judas então já se livrou da maldição. Judas então já se livrou da pecha de ser o que vai trair Jesus, porque ele foi servir a Jesus. De fato, Judas foi útil ao ministério de Jesus, porque era necessário que um fosse o filho da perdição, como é chamado pelo apóstolo João e também ali por Pedro em capítulo 1 no livro de Atos, quando eles escolhem o sucessor de Judas, né? De modo ali natural, eles entendem que os 12 precisam ser completos e escolhem o sucessor de Judas, e Judas é chamado de filho da perdição. Mas nós não podemos afirmar que Judas já nasceu com essa condição. As condições que Judas colocou em seu coração o fez ideal para ser o escolhido a ser traído. Então Judas sai e vai fazer então aquilo que lhe era apropriado, qual seja aquilo que lhe era evidenciado, trazer as pessoas ao encontro de Jesus, porque Jesus aqui estava escondido. A palavra do Senhor diz que depois ele vai ao monte das oliveiras louvar e orar, e naquele momento eles são surpreendidos com a chegada de Judas e os soldados. E para finalizar aqui, nós vamos ler o versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhes Jesus: Para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pedro aqui, em seus rompantes emocionais, até bem intencionados, até com o propósito de mostrar o seu compromisso com o Senhor, lhe questiona: então para onde vais? Porque destino é esse que o Senhor tem falado a nós, que nos angustia, que nos traz ansiedade. E o Senhor lhe fala: olha, eu vou para um caminho de morte. Eu vou para um caminho que você não vai poder me seguir agora. Ainda que ele afirma que Pedro também vai passar pelo mesmo ritual que Jesus passou. A tradição cristã afirma que Pedro foi crucificado, e outros ainda acrescentam a essa tradição a máxima de que ele, se sentindo indigno de ter o mesmo fim do seu mestre, pede para sê-lo crucificado de cabeça para baixo. Não foi só Cristo que foi crucificado entre aquele primeiro grupo de galileus. Fala-se que André, que um dos Tiagos, que Pedro e, salvo engano, Natanael também foram crucificados. Um em formato de X, outros como o próprio Jesus, no caso específico de Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Mas qual a lição que nós tiramos daqui? Que por vezes nós, em nossa natureza humana, e ela não é porque é corrompida que todas as decisões são todas ruins, pelo contrário, nós nascemos com o propósito de fazer também o bem, ainda que inclinados para a queda em razão de Adão, mas em Cristo nosso propósito é fazer o bem e oferecer o melhor ao próximo. Pedro aqui manifesta um desejo que ele tem na sua superficialidade de estar com Cristo o tempo inteiro.
Ele sempre manifesta uma angústia quando Jesus o anuncia acerca do seu fim, do seu destino. Ele se revolta, ele não concorda com essa atitude, ele não concorda com essa condição que Jesus precisa passar. Mas naquele instante, Pedro, ele fala: Senhor, se tu morrer, eu também morro. E por ti eu darei a minha vida. É onde o Senhor fala: antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Talvez algo que precisa ser destacado e corrigido aqui é que muitas vezes nós ouvimos que o galo precisa cantar 3 vezes. Não, meus amados, o galo, ou como devemos entender, a trombeta, né? Porque galo era um tipo de guarnição que o exército romano tinha, os centuriões tinham para proteger Roma, e de tantas em tantas horas, ao fim de cada vigília, eles tocavam uma sirene para mostrar a mudança do horário e confirmar aquela condição temporal de guarda que havia. Era uma representação de troca de guarda, era uma representação de fim de vigília, era uma representação de pontualidade romana, e mostrar acerca da divisão do dia para os romanos, que era distinta para o povo do Médio Oriente, portanto também dos israelitas, e especificadamente os judeus da região da Judéia. Então não é o galo que canta 3 vezes, ainda que fosse o animal cantando, né, no ressoar do seu som, mas é Pedro que o nega 3 vezes antes do galo cantar. E até o fato de Pedro negar, como vamos ver na narrativa de outros evangelhos, mostra que Pedro negou estando próximo de Cristo. Ele estava na mesma casa, na parte de átrio, né, na área daquela casa que Jesus estava sendo julgado, uma vez que Jesus não foi julgado no templo, Jesus foi julgado na casa do sumo sacerdote. Pedro estava lá quando negou a Cristo, tanto que ao final o olhar dele cruza com o de Cristo e ele se lembra daquilo que lhe fora dito. Então, encerramos aqui o capítulo 13 do Evangelho segundo João, trazendo aí as informações acerca da ceia, do amor do Senhor, do seu serviço, da sua angústia de saber que seria traído, e pode-se dizer o início de sua paixão, o início do seu sofrimento e tudo que ele deveria passar para que a misericórdia do Senhor nos alcançasse e o pecado de Deus, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fosse imolado ao nosso favor, e o seu sangue derramado cobrisse a multidão dos nossos pecados, transgressões e iniquidades. Amém? Há alguma participação, alguma manifestação? Alguém deseja de algum modo falar algo? Quero estar sempre aqui lembrando que esse momento está registrado e logo estará também disponibilizado no YouTube, ali na página da igreja Carta Viva. Amém? Algo a falar, algo a ser dito? Se não, só lembrando que na próxima sexta estaremos aqui com o capítulo 14 do Evangelho segundo João, já indo para a sua reta final. Eu não perderia o capítulo 14, que é um diálogo importantíssimo de Cristo para com os seus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo renovar das tuas misericórdias sobre nossas vidas. Eu te louvo e te bendigo, Pai, por nos dar a oportunidade de estar lendo, meditando e em comunhão, falando a respeito da Tua Palavra. Senhor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu interesse conosco, que esse conhecimento venha, Senhor, se multiplicar em nós, venha de todo modo, Senhor, acrescentar em nossas convicções acerca do Teu amor por nossas vidas. Eu abençoo o dia de todos aqueles que acompanham aqui ou acompanharão em outra plataforma todo esse conteúdo, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um dia abençoado. Fiquem na paz do nosso Senhor.